Meus amigos, muita paz em nossos corações. Eu, nesse instante, estou aqui encaminhando a todos vocês o nosso abraço por esta data festiva, 82 anos, né? É um tempo significativo de atividades no movimento espírita. E nessa hora a gente quer encaminhar a todos vocês esse abraço, lembrando dos amigos que iniciaram esta atividade. Há 82 anos atrás, nós vamos ver o que era, em realidade, estarmos, no movimento espírita, criando, este manancial de trabalho que é a Casa Espírita. Então, a estes amigos que, com certeza, estão acompanhando toda esta comemoração, o nosso abraço. Nós vamos, então, o abraço espiritual, mas aos dirigentes atuais, que eles recebam o nosso abraço pela importância desse trabalho na Casa Espírita, especialmente nesses instantes de pandemia, nas nossas reuniões virtuais, em que as nossas fronteiras foram alargadas. E nesse alargamento de fronteiras, nós vamos estar propiciando às pessoas que alcançam essas ondas, a informação da doutrina espírita. E o nosso tema nesta manhã é muito rico, muito lindo, gostoso da gente estar realmente assim estudando. E eu vou pedir licença a vocês para compartilhar e a gente vai acompanhando estas informações. Jesus, caminho, verdade e vida. Eu fui diretamente, para a gente estar conversando nisso, a este livro de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, porque todos os prefácios que Emmanuel faz, ele faz uma referência a Jesus, e este livro especialmente. Então, eu estou pedindo licença a vocês para que a gente, então, acompanhe o que Emmanuel diz na introdução deste livro, porque, afinal de contas, é o tema da nossa conversa, Então, ele diz assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele vai colocando para nós: sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Eu aqui fiz o destaque para o que ele coloca: luz imperecível, quer dizer, é uma luz que não se apaga, é uma luz que está perenemente circulando, iluminando toda a nossa vida. E Emmanuel continua assim: lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Então, nós estamos vendo que as lutas, as guerras, elas foram acontecendo, mas a mensagem de Jesus, ela continua assim, incólume, E ele diz, quer dizer, ela não se modifica. Tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram do que avivar-lhe a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. Vamos ver o que ele está querendo aí dizer assim para nós, Ele está aqui começando a dizer para nós que a luz, de Jesus, quer dizer que ele
que é esta luz imperecível, ele brilha, então, sobre os milênios terrestres, né? Então, nós vamos ver que nós estamos, no caso, aqui, né? Nós estamos aqui tendo e vendo, né? Isso eu consegui ajustar aqui. Nós vimos, né? Nós entendemos, né? Que passados 2000 anos, né? Apesar das guerras, apesar de todas as tentativas, não é, digamos assim, de abafar a informação do Evangelho, nós temos, então, cada vez mais, não é? Nós vamos percebendo a importância dessa informação. Então, ele diz assim, as tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram do que avivar-lhe a grandeza. Então, meus amigos, nós vamos lembrar que depois da partida de Jesus, não é? A partida dos seus apóstolos, a doutrina começou a receber acréscimos, passou a receber certas situações complexas, não é? Ela foi sendo colocada, vamos assim dizer, ao sabor da vontade, não é? De reis, de sacerdotes, e ela foi, vamos assim dizer, perdendo o brilho. Mas ele disse assim, apesar disto, eles não conseguiram modificar um tio nas palavras. E aqui Emmanuel diz para nós o seguinte, nós vamos repetir isso para fixar. Sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, não é? A gente tem desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. Ele está dizendo aqui para nós, não é? Que nós fomos desprezando esse caminho. E ele fala assim, tardio no aproveitamento, quer dizer, o nosso amadurecimento espiritual, né? Ele vai fazendo assim, ele nos afasta de que nós possamos imediatamente tomar posse de certas verdades. A nossa condição espiritual ainda é um pouquinho atrasada e nós, então, nos encontramos nesta situação. Tardios. Compreendeu? Não, ainda não. Eu ainda estou distraído no caminho, eu ainda tenho algumas coisas para fazer, vamos assim dizer, a vida material me chama. E com isto, a gente vai deixando em plano inferior, não é, o chamado do Cristo. Por isso ele diz assim, a gente é tardio no aproveitamento das oportunidades, não é? E aí ele continua dizendo o seguinte, o Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Vamos ver o que Emmanuel está querendo dizer para nós, não é? Que o Evangelho quer dizer exatamente a mensagem que Jesus traz para nós, que ele não escreveu, não é? E que ficaram escritos pelos seus discípulos, não é? Então, é só fazendo aquela recomendação dos 4 evangelistas, não é? Mateus e João são aqueles que acompanharam Jesus, não é? Então, Marcos teve informação do Evangelho através de Paulo, e Lucas, não é, foi também através de Paulo, mas Lucas foi conversar com Maria, não é? E através das suas conversas ele vai, então, escrevendo aquele Evangelho. Então, ali, este livro, não é realmente
o manancial dessa luz imperecível. Mas Emmanuel chama a atenção da gente para o seguinte: o Evangelho, então, não se reduz a breviário para o genuflexório, quer dizer, para aquele ato que nós assimilamos em algumas passagens por outras religiões, né? Então nós vamos ficar de joelhos e nós vamos, então, estar lendo, aquele é um instante da leitura e a gente se desconecta do mundo e a gente, então, usa esse breviário para aquele momento em que nós estamos ali sérios, em que nós estamos ali em silêncio, em que nós estamos ali lendo. Ele diz para a gente que ele é roteiro imprescindível. O que é um roteiro? Bom, se eu estiver saindo aqui do Rio de Janeiro para a Barra do Piraí, eu tenho um roteiro. Eu tenho um guia, não é? Eu tenho um guia para que me leve exatamente para onde eu preciso chegar. E onde é que eu preciso chegar? Vamos ver aqui. Então, ele diz que ele é roteiro imprescindível para a legislação e administração. Então, os locais, as tarefas que eu tenho de legislar, de fazer roteiros, de fazer leis, de administrar a minha vida, de administrar o dia a dia, né? Ele diz que é roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e obediência. E ele diz, essa frase aí, esse que está seguindo, né? O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. O que será que ele quer dizer com a gente, né? Ele está dizendo para a gente o seguinte, que não existem divisórias entre o templo. O que a gente vai fazer no templo? A gente vai orar, né? Então, nós convencionamos que nós vamos ao templo, nós vamos à casa espírita, não é? Para orar. E a oficina é o nosso espaço de experiência no dia a dia. Então, ele está aqui dizendo para nós, essa frase é importantíssima, né? Que não existe divisória, quer dizer, eu dentro do templo me comporto, eu vou atender aquilo que o Evangelho me diz, não é? E na oficina eu posso agir de qualquer maneira, ou melhor, da maneira que eu achar mais interessante. Mas ele vem dizendo, então, que não existe linha divisória entre esse templo e a oficina. E ele diz mais o seguinte, toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Vejam bem, meus amigos, nós estamos aqui tratando do tema Jesus, caminho, verdade e vida. E ele está dizendo para nós que toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho. No parágrafo anterior, ele vai dizendo para nós, não é, que ele não estabelece divisória entre o templo e a oficina. E aí, meus amigos, nós ficamos assim pensando, né? Como é que nós vamos entender isto? Ele diz, toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho. Em qualquer espaço em que eu me encontre, é ali
o altar de Jesus. Então, vamos assim dizer, vamos voltar à questão do templo. Nós estamos na casa espírita, então aquele é o altar de Jesus. Nós estamos na nossa casa, no nosso lar, este é o espaço do altar de Jesus. Se a gente está esperando o ônibus na esquina, é o altar de Jesus. A gente está na condução, a gente está no nosso carro, a gente levou uma freada, olha, aquele é o espaço de Jesus. Então, aqui quando ele fala, né, que o Evangelho não estabelece este limite, né, entre o templo e a oficina, entre a casa espírita e o seu lar, é dizer, onde você estiver, você está no altar de Jesus. E ele tem uma outra questão aqui, que essa também é muito complexa na nossa vida, que ele diz assim, por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Então, o que Emmanuel está querendo dizer para nós, né? Que a gente louva nas igrejas, e aí igrejas numa forma ampla, né? Eu louvo, eu tenho toda aquela atitude de reverência, né? Nesses espaços, no centro espírita, nos templos, nas igrejas. Então, com a hora que a gente entra no centro espírita, esse assim, não, olha assim, aqui não pode fazer barulho, não pode falar, olha o que você fala, vamos com aqueles cuidados. Ele está aqui dizendo para nós, meus amigos, que qualquer espaço da Terra é um altar. Então, aquelas atitudes que nós às vezes vemos, não é? Dentro da casa espírita a gente é uma pessoa, em casa a gente é outra, né? E tem lá aquela mensagem do Evangelho, né, que diz que ele publicamente é uma pessoa maravilhosa, né? Mas, quando chega em casa, ele é um tirano doméstico. E aí, nessa hora, nós ficamos assim, porque a sua casa é também esse altar. Ah, mas eu não consigo porque eu vejo tanta coisa errada. E Jesus está trazendo uma mensagem para nós de vivência. É a nossa vivência. Quando se fala que ele é o caminho, né, é justamente no sentido de que a gente possa observar que ele mostrou para a gente como agir em várias situações na sua vida ou no seu dia a dia. E é por isso que ele diz aqui, Emmanuel, está chamando a atenção para a gente, né? Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo, quer dizer, diminuir a sua importância nas ruas, separar tudo isso. Na rua só uma coisa, mas aqui na casa espírita, ele vai dizer, é por isso que nós temos naufragado. Quer dizer, nós tivemos notícia do caminho, ele vai orientar a gente para aquilo que a gente vai precisar fazer. A gente está no centro, ouvindo o Evangelho, ouvindo as lições, mas saiu dali, aquilo não tem mais nada comigo. E ele diz, então, que é justamente por isso que nós, então, temos falhado de um porte assim, que hoje a gente se dá conta, né, pelas dificuldades, pelas doenças que a gente tem. Então, ele está chamando a atenção da gente, ele é o caminho que vai nos levar a esse reino dos céus, a esse reino da felicidade, né? Nós vamos conhecer essa verdade que está através do Evangelho, né? E com isso, então, nós ganhamos uma vida nova.
Então, ele vai dizer, todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Que beleza, né? E aí, então, nós vamos aqui fazendo um passeio por algumas coisas que Jesus fez e que mostraram para a gente o caminho, né? Seus encontros foram transformadores. E aqui, então, a gente está vendo algum deles que você já conhece, a gente está só revendo, mas é muito bom que a gente faça essa revisão para que a gente saiba como é que nós vamos trazer isso para dentro da nossa vida. Então, eu comecei aqui citando ele no templo com os doutores. Vocês lembram? Houve uma festa, José, Maria, ele e tantos mais foram àquela festa, né? E a festa do templo, né? E na volta, nós vamos ver que iam todos juntos e, de repente, Maria diz assim, ué, cadê Jesus? Onde é que está Jesus? E eles ficaram 2 dias procurando Jesus, até que uma amiguinha foi e percebeu, ele estava no templo. E aí ele vai dizer, mas Jesus, você nos deixou preocupados? Disse assim, eu estava no templo tratando das coisas de meu pai. Isso ele tinha mais ou menos 11, 12 anos, né? Então, nós vamos ver a responsabilidade dele, e quando a gente está falando a responsabilidade dele, eu acho que a gente também tem que entender, né, que ele é, né, um espírito especial, que é um engenheiro dessa terra, que ele sabia de todas as coisas, e ele veio com uma missão. E nós vamos ver então, meus amigos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, em que ele vem esclarecer para nós, para vocês que estão anotando, é o capítulo 1, no item 4, que ele vai dizer que o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, mas cabia a ele dar cumprimento das profecias que lhe anunciaram o advento. Então, há uma notícia de um advento, não é? De Jesus, e ele veio então cumprir. Eu estou vindo, eu venho para quê? E aqui nos diz Evangelho, Allan Kardec dizendo para nós, né, que ele veio cumprir, então, essa profecia, né, e a sua autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Então, meus amigos, está aí a missão divina, e ele diz assim para nós, ele veio, não é, ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Então, ele veio, olha, minha gente, eu estou aqui sinalizando para vocês, eu estou aqui informando a vocês que esta vida, né, não é a definitiva, porque existe a vida no reino dos céus. Ele já estava falando a respeito da transcendência, não é? Então, ele veio ensinar o caminho que nos leva ao reino dos céus. E ele ainda diz, não é? Ele veio ensinar aos homens os meios de se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. O trabalho, a missão, né, de Jesus foi realmente trazer-nos este caminho, mostrar este caminho. E aí ele disse, sim, ele não disse tudo, ele se limitou a trazer os germens da verdade que ainda não poderiam ser compreendidas.
Então, como é que ele ensinou o caminho? Caminhando. A prática, não é, de Jesus no dia a dia foi justamente de caminhar. Então, aí está ele no templo com os doutores. Nós fomos ver o episódio dele com o ceguinho de Jericó, porque a fama de Jesus, ela corria, porque ele é aquele homem que ele anda com homens de má vida, que ele cura cegos, coxos, paralíticos, não é? E a fama de Jesus foi aumentando e em torno dele os amigos também, a multidão foi chegando, porque a multidão, né? Nós podemos dizer assim, a multidão dos nossos defeitos, dos nossos erros, das nossas tragédias. A gente quer suprimir isso de dentro de nós. Então, o que nós fazemos? Nós vamos em busca daquela pessoa, daquele ser que pode nos ajudar. Então, nós vamos ver estas passagens, esses encontros de Jesus. Então, o ceguinho de Jericó era um que ele já ouvia falar naquela caminhada de Jerusalém para Jericó, ele já ouvia falar a respeito de Jesus, e quando ele vê Jesus, ele grita: Senhor, filho de Davi! E Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça? E ele disse assim: meu senhor, eu só quero enxergar. E Jesus, então, né, a gente já sabe daquela história, Jesus com a saliva e o lodo, ele vai fazer com que aquele homem volte a ver. E a partir dali, a vida dele vai também ser diferente. No caminho estava Zaqueu. E Zaqueu também ouvira falar, justamente ele ouvira falar de Jesus. Ele é um homem que anda, que visita homens de má vida. E então Zaqueu vai aguardar, porque Zaqueu sabia-se numa situação difícil de vida. Vamos lembrar que ele era o cobrador de impostos, e a gente sabe que ele era mal visto. E por ser mal visto, a sua vida era uma vida, vamos assim dizer, numa contramão do destino. Mas aquilo já incomodava Zaqueu, e ele vai encontrar com Jesus e encontra Jesus no caminho, e o seu encontro delicioso com Jesus muda a sua vida. Aquela verdade vai fazer com que a sua vida seja mudada. O mesmo acontece com Maria de Magdala, não é, que era aquela mulher que ela tinha vários obsessores, e por isso a vida irregular, e ela, quando encontra com Jesus, ela percebe aquela energia especial, aquele amor especial, aquele acolhimento de alma, e ela muda o seu caminho. O mesmo com a mulher hemorroíça, que ouviu falar de Jesus: ele vai me curar. E aquela cena, então, que a gente já conhece, daquela mulher de braço esticado, e vai e toca nas vestes de Jesus, e Jesus então pergunta: quem foi que me tocou? E os seus discípulos dizem: mas mestre, como é que nós vamos saber quem te tocou se existem tantas pessoas? Aqui existe a multidão, todo mundo acotovelado. E Jesus vai dizer que uma virtude saiu dele, quer dizer, ele percebeu que alguém também tinha se curado, e ela, assim, muito assustada: não, Senhor, fui eu. E ela muda a vida dela. A mesma coisa com o paralítico de Cafarnaum.
Meus amigos, aquele homem que há 32 anos ele esperava, não é, que na hora em que as águas do lago se movessem, ele pudesse se jogar e se curar da paralisia, mas não acontecia quando as águas se moviam, eram todos, e ele perdia aquela oportunidade. Mas uns amigos, olha, Jesus está na casa de Simão Pedro, vamos até lá. E ele, então, a casa cheia, a casa apinhada, e ele, então, vai ser colocado pelo teto. E ele para em frente a Jesus, e Jesus pergunta, o que você acha preferível eu dizer? Levanta-te e anda, ou então teus pecados estão perdoados. E ele realmente não sabia o que dizer. Era muito singular aquele momento. Jesus cura o paralítico. Então, nós vamos vendo que nessa estrada, nós vamos vendo os encontros, nós vamos vendo os momentos das curas, nós vamos vendo aqueles momentos de conversa com os discípulos, e a gente colocou ali por último, ele com os discípulos, no dia em que ele está se preparando para partir, era o dia da ceia, não é? E ele vê ali os seus discípulos discutindo quem era o maior ou quem era o menor, quem era o maior. E Jesus vai, naquele instante daquela ceia, ele muda aquela roupa, ele coloca aquele roupão, que era o roupão que os escravos utilizavam para lavar os pés dos seus senhores, e ele faz isso. Ele lava os pés. E na hora que ele se abaixa para lavar os pés de Pedro, eu digo, não, senhor, não, senhor, só não vai lavar os meus pés. E Jesus disse, se eu não lavar os teus pés, não terei nada contigo. Ele disse, então, lava o corpo todo. Cada passagem na vida de Jesus vem nos ensinar, vem nos trazer um roteiro de vida. E isto quer dizer o quê, meus irmãos? É que este é o momento de nós estarmos realmente entendendo, entronizando, trazendo para dentro de nós essa doutrina, porque é o nosso dia a dia. Jesus não fez distinção de pessoas. Ele conversava e, através da sua conversa, que era um bálsamo para todos, ele ia convertendo aquela pessoa a ter um caminho. Então, ele trazia uma verdade, ele mostrava o caminho do perdão, mas, acima de tudo, o caminho do amor ao próximo como a si mesmo. Porque vocês vejam, quando ele foi conversar com Zaqueu, os discípulos, gente, ele vai dormir na casa de um homem de má vida. É porque ele tinha certeza que no instante em que ele entrasse naquele coração, aquele coração estaria mudando a sua vida. Não é? Então, a gente continua com Emmanuel, naquela mensagem, Jesus, o caminho, a verdade é vida, quando ele diz assim, muitos discípulos nas várias escolas cristãs entregaram-se a perquirições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, espera o Cristo, venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas
mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Então, vamos ver o que Emmanuel diz aqui para nós. Quer dizer que muitos discípulos, né, em várias escolas cristãs, né, eles se entregaram a questionamentos, transformando o ensino do Senhor em relíquia morta nos altares de pedra. Olha, nós vamos aqui, será que Jesus realmente viveu? E vamos fazer pesquisas, e aliás, as pesquisas a respeito da existência de Jesus são de milhões de pessoas voltadas, né, para pesquisar, para saber da vida dele, o que foi que ele fez, e encontrar os evangelhos, encontrar os escritos, uma maravilha, meus irmãos, do que suscita a vida maravilhosa de Jesus. Então, Emmanuel aqui diz para nós, mas o Jesus, o Cristo, né, apenas espera converter o evangelho de amor em companheiro da prece. Então, quando nós estivermos orando, nós vamos ter ao nosso lado Jesus, esperando pelas nossas melhores atitudes, daquilo que ele veio ensinar. Ele veio ensinar, a base de todo o seu ensino está no amor ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, a partir daí, é justamente esse modelo que vai, então, ser o nosso companheiro de prece. E ele diz assim, em livro escolar no aprendizado de cada dia. Então, este evangelho de luz é, então, o nosso aprendizado de cada dia. O que ele traz para a gente hoje? Que tipo de informação, que mensagem, aquilo que eu vou precisar rever, não é? E ele diz, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum. O que Jesus estaria dizendo para nós, ou estaria ensinando-nos no dia a dia, quando a gente está em casa com os nossos filhos, com a nossa esposa, quando a gente sai até, que a gente vai até a esquina e que a gente encontra alguém um pouquinho perturbado, em que a gente encontra as pessoas, não é? E mais ainda, hoje em dia, o desespero por causa desta situação que toda a humanidade vive, né? O desconsolo, a tristeza. Então, em fonte inspiradora, em seus passos, o que diria Jesus? Há um livro muito importante de um pastor, né, protestante, em que ele fala assim, em seus passos, o que faria Jesus? Então, na hora em que eu estou saindo de casa, ele é meu companheiro da prece, não é? Quando eu encontro alguém na rua, este irmão é o meu irmão em que Jesus está realmente pedindo, né, para que eu possa levar para ele alguma informação, alguma vibração, alguma palavra boa, é isso que se pede, né? E ele está dizendo, né, que além disso, né, espera-se, né, que se transforme esse evangelho em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Ele aqui está fazendo referência ao nosso temperamento. Ah, mas eu não aguentei, eu tive que responder. Se Jesus estivesse à nossa frente, o que nós iríamos fazer? Respirar fundo, engolir e passar adiante. O que ele está querendo dizer para nós, não é? Que nós todos somos estes espíritos em trânsito pela Terra, que nós trazemos realmente muitas
dificuldades, e ele está ali para ensinar a gente, não é? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O nosso caminho, ele ensinou o caminho para a gente, é o caminho do acolhimento, é o caminho da boa vontade, é o caminho do perdão. Então, Emmanuel diz aqui para nós, que fazer? Temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na significação integral. Isso é verdade, nós temos imensas distâncias porque nós somos ainda espíritos devedores e a doutrina espírita nos ajuda quando ela vai dizendo para nós, né? Aliás, Santo Agostinho, aqui mesmo, né, no Evangelho, no capítulo 3, no item 15, e que ele vem dizendo que nós, ainda na Terra, nós somos espíritos rebeldes à lei de Deus. A gente abandonou durante muito e muito tempo o Evangelho que dirigiria a nossa vida. É por isso que nós estamos sofrendo hoje, meus amigos, meus irmãos, nós estamos sofrendo porque a gente se afastou do Evangelho. A gente usava o Evangelho no templo, mas no dia a dia, na casa, na nossa luta, no nosso trabalho, a gente agiu de maneira contrária ao Evangelho. Quantas pessoas foram sacrificadas, foram dizimadas, quando nós ficamos lembrando, né, do período da escravidão, quantas pessoas foram sacrificadas? Milhares de pessoas. E ainda hoje, né, quando nós vemos esta situação que nós estamos vivendo a nível de mundo, né, as guerras, os refugiados, a dificuldade com relação àqueles que estão desempregados, todas essas feições, essa questão que nós hoje estamos envolvendo, por exemplo, em Manaus, que vai dizer para nós, não é, de um distanciamento dos interesses do povo, aquilo que nós estamos vendo, todas essas situações, elas dizem respeito a cada um de nós, pelo esquecimento que a gente voltou ao Evangelho. Aliás, São Vicente de Paulo tem uma mensagem muito bonita no Evangelho, que ele vem dizendo para nós, né, que nós esquecemos deste código da lei divina, e quando nós esquecemos, as adversidades caem contra nós, caem em cima de nós. Então, aquilo, a gente não foi atento, a gente não conseguiu obedecer, e agora, então, as situações caem sobre nós. E continua Emmanuel dizendo, compreendemos o respeito devido ao Cristo, mas pela própria exemplificação do Mestre, sabemos que o labor do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio. Então, quando nós estamos vendo que essas iniquidades caem sobre nós, e a gente está se perguntando, mas por que, oh meu Deus, tira de nós dificuldade, tira de nós essa tragédia, e está lá o nosso companheiro, Vicente de Paulo, vou dizer para vocês onde está, é o capítulo 13, item 12, quando ele diz assim, não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? E ele diz assim, quisera eu dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas,
desprezam, porém, esse livro, consideram no repositório de palavras ocas uma carta fechada. E ele diz assim: vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais este resumo das leis divinas. Então, São Vicente de Paula está aqui reforçando para nós essa questão de nós encontrarmos o caminho está aí, né? Jesus, ele traz uma verdade e a gente, então, ainda não conseguiu ajustar. E aí, minha gente, a gente vai caminhando para o encerramento. Eu recebi esta mensagem na semana passada e eu achei interessante porque ela nos dá também caminhos. Ela diz assim, que ela fala de Jesus, então diz para nós, esclarecidos, né, acerca da tua vilegiatura carnal, quer dizer, quando eu tenho a certeza de que eu não estou aqui na carne por um acaso, né, em que a lição de está vindo para a minha vida, né, esse espírito diz assim, cuida para que saias dela em triunfo sobre tuas paixões. Então, este é o recado que Jesus está trazendo para nós através desta amiga Marta. Cuida para que a gente triunfe sobre as nossas paixões. Né? E que seriam essas paixões? Não é? São essas viciações, são esses maus hábitos que a gente ainda traz e que, nesse instante, nós estamos sendo convidados para eliminar, para tirar esses maus hábitos da gente. Né? E aí ela diz o seguinte, combate sem trégua tuas más inclinações. O que seriam as más inclinações? São justamente aqueles hábitos que a gente já percebeu dentro de nós que não nos servem mais. Então, todo tipo de viciação, esse comportamento inadequado que a gente tem, que a gente acha que a gente precisa que a gente precisa resolver, a gente precisa dar muita importância àquilo que a gente pensa, como é que a gente age, que são as nossas ideias que prevalecem, a inclinação para o mal, não é? Então, às vezes, não é? Por exemplo, eu agora estou me lembrando, né? Nós temos tido tanto feminicídio, né? A paixão a que leva o indivíduo a perder a razão. Então, nós brigamos no ônibus, nós brigamos em casa, nós brigamos no trabalho. Então, aqui está se pedindo ao Senhor, olha, espera aí, transforma esse seu temperamento, esses seus hábitos, toma conta deles. Aí alguém está me dizendo, mas eu não consigo. Sim, meus amigos, olha só, tratamento de homeopatia ajuda muito. O tratamento com os florais ajuda muito. A acupuntura ajuda muito, não é? Então, ao lado de nós estarmos aqui refletindo a respeito do Evangelho, esses tratamentos, a terapia ajuda muito. E a gente, então, mesmo que a gente tenha dificuldades, não, eu vou me lançar. É essa hora de eu poder, então, aproveitar. E nós temos visto situações muito ricas de amigos que levaram com maior esforço a vontade de se melhorar no bem, e eles conseguem. E ela continua dizendo, dilata a tua capilaridade de amigos sinceros, aumenta, não é, este grupo dos amigos sinceros,
acerta tuas contas vencidas com os advogados, com os adversários, aliás. Então, se a gente tem um adversário, vamos começar mentalmente a encontrar com eles. É isso que Jesus espera com a gente. E ele disse assim, perdoa quem vem a te ferir, ou já te feriu. Deleta do teu mundo íntimo a vingança. Não, mas deleta. Trabalha isso. Abandona o confronto, abandona a intolerância e o preconceito tolo. Às vezes nós temos, aliás, muitas pessoas têm muito preconceito com relação a gênero, com relação a cor, com relação a tipo de corpo que a própria pessoa tem. Olha só, vamos repaginar tudo isso em nome de Jesus. A vontade de Jesus é que a gente ame aos nossos amigos, aos nossos inimigos, e o amar tem esse viés, respeito. Então, mas aquela pessoa fez, está no passado. Vamos lá. Era assim que Jesus via cada um dos amigos que passava por ele. O olhar dele não foi para o Zaqueu, aquele homem que naquele instante era o cobrador de impostos, que sobretaxava, que tinha uma vida irregular. Mas o olhar dele era mais adiante, quando ele estaria ali vendo a transformação de Zaqueu hoje, doutor Bezerra de Menezes. Então, era ali, aquele encontro foi fundamental. Por isso é que ele está sugerindo esse caminho para nós. Às vezes, aquela pessoa que está no nosso caminho e que a gente tem dificuldades, vamos olhá-la como esse irmão que precisa desse atendimento, que precisa deste acolhimento. Se eu não conseguir ainda estar um pouquinho mais perto, eu vou vibrar, eu vou pedir, eu vou orar, sabendo, não é, que cada um de nós tem um anjo guardião. E esse anjo guardião também vai agradecer essa vibração que a gente procura enviar para esses amigos, não é? E aqui, esta amiga ainda diz o seguinte, abandona um confronto, então, abandona a intolerância, abandona o preconceito, adota a resiliência no viver. Não é? Então, nós vamos passar a viver todos os percalços da nossa vida, sabendo, né, que tudo isso vai passar num dia que Jesus nos prometeu aquele reino dos céus, se nós, então, pudéssemos aceitar a sua lei. Né? Então, aqui, né, ela vai dizendo para nós, não é? Guiando os teus passos nas trilhas da vida terrestre, avança para teu crepúsculo físico com os pés no chão do mundo e o olhar nas estrelas, pois a glória estelar é teu fanal, após vencido o laborioso curso na escola terrena. Jesus te conhece. E para ti isso deve bastar. Não aguardes do mundo aquilo que o mundo afirma não ter para te dar. Tua consciência em paz e harmonia é suficiente. Então, meus amigos, nós estamos aqui nesta tarde, nessa manhã, aliás, né, revendo estas informações tão preciosas, né, que vêm nos falar a respeito de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E revendo aqui São Vicente de Paulo, né, quando ele diz, vossos males provêm todos no esquecimento, não é? No abandono voluntário, aqui votais
esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Que nós no dia a dia, amigos, nós possamos estar revendo estas informações e estar nos perguntando assim, em seus passos, o que faria Jesus? Então, queridos companheiros, que o Evangelho seja esse roteiro das nossas vidas, nos ensinando esse caminho. Foi para isso que ele veio. Olha, vocês têm dificuldades, eu sei, eu conheço cada um de vocês. Então, nós aqui estaremos, meus irmãos, seguindo, procurando seguir estas informações para que a gente tenha, né, esta vida em abundância, que aliás vai ser o próximo tema, né? E que a gente possa fazer esses esforços. Nós podemos. A doutrina espírita veio alargar a informação a respeito do Evangelho, nos dizendo que nós somos espíritos em trânsito, que nós estamos aqui por um determinado instante, daqui nós partiremos para a nossa verdadeira casa, mas esse trajeto precisa ter este tom de nós buscarmos ver aquilo que Jesus falou e de nós podermos seguir. E a gente pode dizer que isso é possível porque nós temos muitos daqueles que nos ensinaram. Nós temos o Chico Xavier, nós temos a Irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, o Martin Luther King. Nós temos vários amigos, não é? Aqueles que estão do nosso lado no dia a dia e que nos dão lição de amor e de compreensão. Então, que nós possamos seguir esses exemplos. Vamos, então, fazer a nossa prece. Nesse instante, vamos trazer Jesus para o nosso lado. Ó Jesus querido, Jesus amado, guia de nossas vidas. Nesse instante, nós queremos manifestar o nosso sentimento de gratidão. Gratidão por este Evangelho de amor que nos tem proporcionado uma vida nova. Nós andávamos realmente desconsolados, entristecidos, aflitos, sem direção. E hoje, nesta encarnação, nesta vida, nós estamos recebendo este Evangelho que nos permite vida nova. Então, dá, querido amigo, que nós possamos ir superando as nossas dificuldades, nos esforçando no dia a dia para um melhor desempenho na vida, no sentido de que nós nos sintamos esses cristãos que estão colocando na sua vida esta informação, na certeza de que estaremos continuando a nossa trajetória na vida espiritual. Esta é uma passagem que precisa ser bem vivida, mas que os nossos olhos nos colocam para mais adiante, onde nós estaremos realmente nos acertando diante da lei, diante da vida, mas procurando viver os teus evangelhos, a tua vida, os teus ensinamentos no nosso dia a dia. E isto realmente nos tem feito mais felizes. Então, Senhor, nesta hora em que nós aqui estamos, mais uma vez manifestamos nossa gratidão,
Nossa gratidão aos amigos espirituais desta casa de amor e que nós possamos, então, seguir adiante nesta trilha do bem e da paz. Assim seja. Obrigada, amigos.